Será que existe mesmo uma linha que separa o que é lei daquilo que é moralmente correto? E o que é que acontece quando uma lei é profundamente, fundamentalmente má? Esta é uma das questões mais espinhosas de toda a filosofia do direito, e é nela que vamos mergulhar. Olhem que esta não é de todo uma pergunta abstrata. É um dilema que nasceu literalmente das cinzas da Alemanha nazi, um período da história que forçou o mundo inteiro a repensar a própria natureza do direito. Bem, para conseguirmos entender este debate, temos que viajar um pouco no tempo até pensadores como Jeremy Bentham e John Austin. Eles eram conhecidos como utilitaristas e a grande obsessão deles era a clareza. Eles queriam criar ferramentas para se pensar sobre o direito de uma forma lógica, bem separada das nossas emoções e opiniões. E a regra de ouro deles era, na verdade, bem simples. É preciso traçar uma linha muito clara na areia. De um lado, temos o direito como ele é, ou seja, as leis que estão efetivamente nos livros, que foram aprovadas. Do outro lado, o direito como ele deveria ser, aquilo que a nossa bússola moral nos diz que é justo. Para eles, misturar estas duas coisas era a receita para a confusão total. E o John Austin resumiu isto de uma forma, perfeita com a frase que estamos a ver. Por outras palavras, é perfeitamente possível reconhecer que uma lei é válida, que existe legalmente, e ao mesmo tempo criticá-la ferozmente por ser imoral. Uma coisa não anula a outra. Ok, mas por que tanta insistência nesta separação? Para eles, isto não era só um exercício académico, de todo. Era uma forma de nos proteger de duas armadilhas muito perigosas que aparecem quando se confunde direito e moral. A primeira armadilha é a do anarquista, que basicamente diz: não gosto desta lei, acho-a imoral, logo não é lei e posso simplesmente ignorá-la. A segunda é a do reacionário, que pensa o oposto. Bem, se é lei, então tem que ser moralmente correta e nem sequer pode ser criticada. Os utilitaristas queriam desesperadamente evitar estes dois extremos. E durante décadas, esta separação pareceu um princípio bastante claro e útil. Mas depois, a história apresentou o seu teste mais brutal, o regime nazi na Alemanha. E é aqui que a história dá uma volta tremenda. O antigo defensor desta mesma separação, um pensador alemão chamado Gustav Radbruch, mudou radicalmente de ideias. Depois da guerra, ele passou a argumentar que esta mentalidade do "a lei é lei" tinha na prática desarmado os juristas alemães, deixando-os impotentes e, de certa forma, cúmplices da barbárie nazi. Então, ele desenvolveu o que ficou conhecido como a doutrina de Radbruch. A ideia é esta: quando uma lei atinge um nível de injustiça que é simplesmente intolerável, ela perde a sua validade. Não é apenas uma lei má, ela deixa de ser lei, ponto final. E isto, claro, era um ataque direto ao coração do positivismo. E este debate não ficou só nos livros de filosofia, não. Ele explodiu literalmente numa sala de tribunal alemã no pós-guerra, num caso que se tornou o exemplo perfeito deste dilema todo. A história é arrepiante. Durante o regime nazi, uma mulher que queria livrar-se do marido denunciou-o às autoridades por ele ter criticado Hitler. Ela usou uma lei nazi, que era perfeitamente válida na altura, como uma arma para atingir os seus fins. Depois da guerra, a mulher foi levada a julgamento e a defesa dela foi direto ao ponto e, à primeira vista, parecia sólida. Eu apenas cumpri a lei. Isto deixou o tribunal num beco sem saída. Como é que se pode punir alguém por obedecer a uma lei que, tecnicamente, estava em vigor? O tribunal, então, encontrou uma saída. E que saída? Eles basicamente pegaram na doutrina de Radbruch e declararam que a tal lei nazi era tão contrária à consciência e ao sentido de justiça de todos os seres humanos decentes que, na verdade, nunca tinha sido uma lei válida. E com base nisso, a mulher foi condenada. Parecia que a justiça tinha prevalecido. Mas, e há sempre um mas nestas histórias, é aqui que entra em cena o outro gigante da filosofia do direito, H.L.A. Hart. Embora ele concordasse com o desejo de punir a mulher, ele achou o raciocínio do tribunal profundamente problemático. Para o Hart, dizer que a lei nazi não era lei era uma espécie de truque de mágica. O atalho intelectualmente desonesto, porque na visão dele isso escondia a escolha moral, real e muito dolorosa que o tribunal estava a fazer. E este slide aqui mostra o contraste de forma genial. O tribunal escolheu o caminho da esquerda, fingir que a lei nunca existiu. O Hart defendia o caminho da direita, que ele via como sendo muito mais honesto. Admitir que a lei existia, sim, mas que era tão monstruosa que a sociedade do pós-guerra tinha que tomar a decisão consciente e difícil de anular retroativamente, mesmo que isso fosse contra os princípios. Então a questão é, por que é que isto importa tanto?
Por que é que esta honestidade dolorosa que o Hart defendia é assim tão crucial? O ponto central do Hart é todo sobre clareza versus confusão. Para ele, a afirmação "isto é a lei, mas é demasiado maligna para ser obedecida" é uma das formas mais poderosas de crítica moral que existem. Preserva a nossa capacidade de julgar a lei de fora. Fingir que uma lei má não é lei só confunde a questão e, no fundo, enfraquece a nossa posição moral. No fim de contas, a posição de Hart deixa-nos com esta pergunta. Uma pergunta fundamental. Perante uma lei injusta, qual é a atitude mais forte e mais clara? É negar a sua própria existência como lei ou é enfrentá-la de frente, reconhecê-la como lei e desafiá-la abertamente? É uma questão que nos força a pensar não só no que é justo, mas também no que é intelectualmente honesto.